Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Não existe árvore boa que dê frutos ruins, nem árvore ruim que dê frutos bons. Toda árvore é reconhecida pelos seus frutos. Não se colhem figos de espinheiros, nem uvas de plantas espinhosas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração. Mas o homem mau tira coisas más do seu mau tesouro, pois sua boca fala do que o coração está cheio. Por que me chamais Senhor, Senhor, mas não fazeis o que eu digo? Vou mostrar-vos com que se parece todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as põe em prática. É semelhante a um homem que construiu uma casa, cavou fundo e colocou o alicerce sobre a rocha. Veio a enchente, a torrente deu contra a casa, mas não conseguiu derrubá-la, porque estava bem construída. Aquele, porém, que ouve e não põe em prática, é semelhante a um homem que construiu uma casa no chão, sem alicerce. A torrente deu contra a casa, e ela imediatamente desabou, e foi grande a ruína dessa casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sejam bem-vindos vocês que vieram até o alto desta montanha rezar junto conosco, e tantos outros que pela TV Horizonte, Rádio América e o nosso canal no YouTube Mãe Piedade estão neste momento espiritualmente em união conosco. Hoje, dia 11, de modo especial, nós rezamos pela Arquidiocese de Belo Horizonte. Todo dia 11, nós estamos fazendo memória dos 100 anos de história da nossa igreja particular. Rezemos então por ela, para que Deus fortaleça os seus ministros, os seus missionários, para que esta igreja particular seja testemunho da justiça e da misericórdia do Senhor. Nós ouvimos do salmista que o Senhor, Ele, lá do alto do céu, Ele se inclina em favor do ser humano. É uma imagem bonita do Antigo Testamento, o Senhor que olha por nós, o Senhor que se preocupa conosco e que cuida dos seus filhos. Mas ainda mais profunda é a imagem que a primeira leitura nos oferece daquilo que no Novo Testamento nós recebemos como o ápice da revelação. Deus, Ele não mais só inclina o seu olhar sobre os seus filhos, mas Deus, Ele se faz homem para caminhar em meio ao seu povo. Jesus não ficou lá no alto dos céus somente a olhar por nós, mas Ele veio aqui até esta terra para poder acolher a cada um de nós e, por meio da sua misericórdia, restaurar aquilo que havíamos perdido pelo pecado. Paulo diz isso a Timóteo e anuncia também a cada um de nós. O ser humano que havia perdido a graça, que havia perdido o bem original, é agora restaurado pela graça em Jesus Cristo. O ser humano que estava perdido é agora resgatado pelo amor do próprio Deus que se fez homem para morrer em nosso lugar. É uma imagem muito bela. É a revelação da misericórdia de Deus que não nos deixa nos nossos pecados, que não nos deixa abandonados, que não nos deixou descambar pelos nossos pecados. A misericórdia de Deus nos resgata. Lembro daquilo que Jesus diz no Evangelho: eu não vim para outros senão para aqueles que estão doentes, para aqueles que são os pecadores. É o Senhor que veio em nosso resgate. E quando nós ouvimos o Evangelho, parece que há um contraste, porque esse Deus de amor e de misericórdia que veio ao nosso resgate, Ele nos cobra. Ele nos resgata, mas Ele não nos mantém na mesma posição, vivendo as mesmas atitudes, como aquele que vem, faz um curativo e vai embora. Não, Jesus, como várias vezes Ele faz no Evangelho,
Ele se coloca diante do ser humano, ele o cura, ele o acolhe, ele o ama, mas esse amor se concretiza num chamado a uma mudança de vida. No que várias vezes ele diz: vá e não peques mais. Justamente porque o Senhor sabe que não se trata de realizar uma cura e simplesmente permitir que a pessoa vá embora, porque Ele sabe muito bem que é o nosso pecado que faz com que essas feridas permaneçam em nós. Nós temos aqui enfermeiros e podemos pensar em todos aqueles que trabalham com essa cura humana. Não adianta só fazer um curativo na pessoa se, por exemplo, a pessoa ela continua causando aqueles ferimentos nela mesma. Ela precisa de parar com aquilo. Na última quinta-feira eu fui jogar futebol, eu sempre faço isso, e tem um amigo meu que toda quinta-feira ele está com o joelho sangrando. E isso é natural porque ele machucou o joelho numa semana, toda semana ele encosta o joelho no chão quando vai dar um carrinho, por exemplo, e toda semana aquele ferimento abre. Enquanto ele não proteger aquele ferimento vai abrir. Jesus então mostra, pegando este exemplo por analogia, que enquanto nós não sararmos as feridas do nosso coração, que sobretudo é o pecado, essas feridas continuarão a sangrar e a causar dor em nós. Jesus então não é só misericórdia, mas Ele é justiça. E a sua justiça nos chama a uma mudança de vida, porque Deus quer curar o ser humano na sua inteireza. Deus quer nos libertar dos nossos pecados. Deus quer nos dar a vida. Jesus não é como alguns anunciam, que farão milagres, e você depois pode seguir a sua vida como você quiser. Não, porque o Senhor, Ele quer nos salvar. Ele quer realizar uma obra completa em nós. E é por isso que no Evangelho ele termina falando sobre os frutos, dando o exemplo de uma casa construída com alicerce e uma casa sem alicerce. Como está a nossa casa? Como está o nosso interior? Vou pegar aqui o exemplo dos meus irmãos cruzeirenses aqui à frente. Eu também sou cruzeirense e a gente tem sofrido um pouco, né? Tem um atleticano ali atrás rindo da gente, mas faz parte, né? O Cruzeiro é um belo exemplo de uma casa construída sem um alicerce. Eu lembro mais ou menos 2 anos atrás que o Cruzeiro estava assim no auge, tinha ganhado os 5 primeiros jogos da Libertadores, estava com um time muito bom, estava ainda invicto, já estava ali prestes a ganhar o Mineiro, o que aconteceu naquele ano. E aí saiu uma matéria no Fantástico e 2 meses depois o time afundou totalmente. Ganhou só o Mineiro, saiu da Libertadores, caiu do Brasileirão na Série A e daí para frente é só choro e ranger de dentes, só está piorando. Era um time que era bom, que tinha bons jogadores, mas a sua parte interna estava toda desmoronando. A parte administrativa, tudo estava desmoronando. Era um time que externamente parecia 100%, mas que na sua parte interna estava doente. Pego isso como exemplo para que olhemos para isso que Jesus nos diz. Não adianta se nós, na nossa parte externa, estivermos muito bem, tivermos uma saúde financeira, uma saúde física, até mesmo uma saúde emocional, se esse nosso espírito está doente, machucado pelo pecado, com feridas abertas, porque chegará momentos na nossa vida em que essa casa poderá ruir, em que tudo poderá vir ao chão. Como diz Papa Bento XVI, em muitos documentos da igreja, sobretudo na Verbum Domini, na Espe Salvis, que fala da esperança cristã, é preciso que o ser humano construa a sua vida sobre algo firme. Nós podemos até estar muito bem, nós podemos construir a partir dos nossos sonhos, e é muito bom que façamos isso, a nossa casa, o carro que você queria,
a família que você quis, os filhos, isso tudo é muito bom. Mas nós sabemos que tudo isso passa, que tudo isso pode ruir, porque os bens materiais passam, as pessoas também passam. Só o Senhor, Ele permanece, e é sobre o Senhor que nós devemos construir a nossa vida. O Senhor é o único que pode nos dar uma base que nada pode tirá-la de nós. É o único que pode dar firmeza à nossa vida. É preciso então que nós voltemos a olhar para o Senhor, para que Ele nos ajude a dar atenção a isso que é essencial, a nossa vida espiritual. Isso que está lá no fundo, isso que nos dá força para poder seguir a nossa caminhada. Tudo ajuda, cuidar da nossa emoção, cuidar da nossa parte física, tudo ajuda, mas nada como uma vida de espiritualidade fortalecida, porque é isso que vai nos sustentar. Jesus passou por tantos sofrimentos, Jesus sangrou, Jesus sofreu, Jesus sentiu na própria pele o peso do pecado, e Ele só venceu o pecado porque o seu espírito estava fortalecido. E assim nós passaremos pelos sofrimentos da vida. Assim nós venceremos aquilo que é comum à nossa vocação: criar os filhos, viver os desafios do matrimônio, os desafios da minha vocação enquanto padre. Nós venceremos os dissabores desta vida quanto mais nós fortalecermos o nosso espírito, quanto mais o nosso interno estiver firme. Nós precisamos fortalecer o nosso espírito no Senhor. Nós precisamos de colocar essa casa firme sobre um alicerce que é mais firme ainda, que é o próprio Senhor. Só assim nós passaremos pelas dificuldades da vida. Quem me ama realmente guarda a minha palavra. É guardando a palavra do Senhor, é olhando para aquilo que Ele nos diz, que nós vamos concluir a nossa obra aqui nessa terra, e nós vamos transformando o nosso interior de acordo com aquilo que Deus quer. Aqui no nosso interior, muitas vezes, e é isso que faz ruir a nossa casa, há muitas coisas que são más, pensamentos, concepções, está tudo aqui dentro. E aí a nossa vida vai externizando isso, vai colocando isso para fora. Mas o Senhor, que penetra o nosso coração pela Sua palavra e pela Eucaristia, Ele vai nos transformando. Ele vai mudando aquilo que é mal em bom. Ele vai tirando de nós aquilo que não presta, aquilo que faz com que a nossa casa possa vir ao chão, e então nós vamos sendo fortalecidos, e aquilo que da nossa vida vai tendo por fruto, nós vamos também fortalecendo as outras pessoas. É como se nós pegássemos a estrutura de uma casa que ali no meio do cimento tivesse algum tipo de material que pudesse fazer com que a casa aos poucos fosse se deteriorando até cair. Isso são os nossos pecados, isso são as coisas más que tem aqui dentro. Deus vem como auxílio da nossa fraqueza, removendo de nós o que é mal e enxertando em nós o que é bom, para que a nossa vida possa se manter de pé e a gente então dê fruto. É Jesus que olha para nós e às vezes nos vê como uma casa já até tombando, mas Jesus vem enxertando em nós um andaime, colocando ali uma viga, um pilar para poder segurar, para poder fortalecer, para poder dar vida, para poder manter de pé, para poder alimentar. É Deus que faz isso por nós. E se nós não estivermos junto a Deus, como é que nós vamos parar de pé? Dizia minha avó que saco vazio não para em pé. Ela falava isso sobre comer, mas nós podemos também pensar nisso sobre a nossa vida de oração. Se eu não tenho intimidade com o Senhor, como é que eu vou parar em pé? Até mesmo Jesus, antes de escolher os seus discípulos, Ele vai rezar. Jesus, antes de assumir o seu ministério público, por 40 dias Ele vai para o deserto, faz jejum e reza. Jesus fortalece o seu espírito para poder assumir a sua missão.
Gente, se Jesus faz tudo isso, se Jesus precisa dessa comunhão com o Pai para poder realizar a vontade do Senhor, imagine nós. Imagine nós. Nós só faremos a vontade de Deus se estivermos juntos com Ele. Nós só permaneceremos de pé se o Senhor for a base dos nossos pés. Coloquemo-nos de pé e ofertemos ao Senhor a nossa vida junto com as preces da comunidade.